O multilinguismo é um elemento-chave do funcionamento do Tribunal de Justiça da União Europeia. Na verdade, poder intentar uma ação judicial numa língua que dominamos e poder ler as decisões judiciais constitui uma parte fundamental da democracia e do Estado de Direito. Por este motivo, as ações podem ser intentadas no Tribunal em qualquer das 24 línguas oficiais da União. Os processos submetidos pelos juízes nacionais são analisados na língua do juiz nacional. Os demandantes que intentam uma ação diretamente no Tribunal podem escolher qual das línguas oficiais da União querem usar. Todo o processo se desenrola nessa língua e o Tribunal disponibiliza serviços de interpretação e de tradução quando necessário. As decisões publicadas pelo Tribunal estão disponíveis em todas as línguas no dia em que são proferidas. Este compromisso de assegurar o multilinguismo, que é um valor fundamental do Tribunal, significa que o Tribunal dispõe de um serviço de tradução altamente qualificado e eficiente, cujos tradutores, que têm formação jurídica, traduzem anualmente mais de 1 milhão de páginas. Outros funcionários trabalham como intérpretes, prestando serviços de interpretação simultânea nas numerosas audiências que se realizam semanalmente no Tribunal. O seu trabalho assegura que as decisões do Tribunal podem ser lidas e compreendidas por cidadãos, advogados e juízes nacionais em toda a União nas suas próprias línguas. E assegura-nos a todos um acesso igual ao Tribunal de Justiça. Boa tarde a todos. Para quem visualizou um videozinho no início, vocês não perderam nada, portanto nós estávamos apenas a partilhar também o vídeo para fazer aqui algum tempinho para quem está a entrar e com certeza que também teremos todo o gosto em partilhar convosco os links para os vídeos no seguimento da sessão, portanto também se quiserem depois visualizar estarão à vontade. São dois pequenos vídeos pequenos que poderão também inspirar-vos para esta sessão. Ora bem, o meu nome é Ana Margarida Silva, eu faço parte da rede EURES em Portugal, estou aqui no Gabinete Nacional de Coordenação da rede EURES e temos connosco hoje 2 ilustres oradores para o webinar de hoje, Zélia Dias, do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, que colabora connosco já regularmente na partilha, no apoio, portanto, também à explanação de como é que vocês se podem candidatar a concursos de recrutamentos nas instituições europeias, nomeadamente recrutamentos promovidos pela EPSO, mas outros também promovidos por algumas outras organizações que integram a União Europeia. Entretanto, temos também o Dr. José Carlos Santos, que trabalha atualmente no Tribunal de Justiça da União Europeia, se não estou enganada, correto? Corretíssimo. Pronto, e que é chefe de unidade de tradução para a língua portuguesa, se não me engano. Não, assistente de gestão da unidade de tradução portuguesa. Assistente de gestão e que terá a oportunidade, depois de a Zélia nos fazer uma introdução sobre o concurso, os procedimentos, as várias etapas que estão aqui em jogo para a candidatura, terá a oportunidade de partilhar connosco também um pouquinho aquilo que é a experiência de alguém que já trabalha há alguns anos, penso eu, nesta área do multilinguismo e da tradução no seu caso, não é? Há 14 anos. Exatamente. Portanto, vamos ter também depois um pouquinho esta experiência no final e vocês poderão colocar questões também. Só dizer-vos que eu, entretanto, autorizei a utilização dos microfones, mas de qualquer maneira pedi-vos que para já os mantivessem desligados, está bem? E vamos funcionar também atentos às questões que vocês vão colocando no chat e, portanto, se tiverem questões relacionadas com a apresentação ou um ou outro problema técnico que possa surgir, os colegas vão estar também atentos e tentarão responder na medida do possível.
E vamos sim, e vão receber a gravação por e-mail. Eu percebo que estão dois ou três participantes sem som, não sei se o sem som... Ok, já regressou então. Como somos de facto muitos participantes, é esse o motivo de nós termos desativado as vossas câmaras, porque seria muito complicado gerir uma sessão com tantas câmaras ligadas. Neste momento somos 142 mais 5, portanto é de facto muita gente. E vou então só passar aqui a explicar-vos como é que vamos trabalhar então. Portanto, vou-vos pedir para já que mantenham o microfone desligado. Acabámos por, pronto, vão para já manter as câmaras de vídeo desligadas, até porque nós não vos estamos a permitir essa possibilidade. Há duas razões, uma delas é o elevado número de participantes, a outra razão tem a ver com o facto de nós estarmos a gravar a sessão e, portanto, queremos que vocês estejam conscientes de que se vierem a ligar a câmara, portanto, a vossa imagem estará a ser partilhada e, portanto, vocês estão a autorizar que a imagem seja partilhada. Portanto, é importante também que saibam isso desde já para que, no caso de optarem mais tarde por ligar as vossas câmaras, saberem que a vossa imagem vai ficar disponível. Só explicar-vos que para quem esteja a assistir em ambiente de Teams, portanto com a aplicação instalada, vocês no vosso menu que vão encontrar no canto superior direito, vocês têm aí algumas opções e veem que a segunda opção é a opção do balãozinho, portanto a opção do chat, da conversa. E, portanto, se vocês tiverem questões ao longo deste período, vocês podem clicar neste botão e colocar as vossas questões no chat. Para quem ainda não o fez, pode fazê-lo. Enquanto nós vamos estar a fazer as apresentações, vamos efetivamente pedir-vos que, no essencial, coloquem as vossas questões por chat. No entanto, na parte final e em alguns momentos, nós vamos dar-vos a possibilidade de poder colocar questões de viva voz. E nessa altura, aquilo que vos vamos pedir é que utilizem a mãozinha no ar, que é aqui este terceiro símbolo, para que nós consigamos sinalizar e ordenar quem é que deve colocar a questão primeiro, ok? Portanto, nessa altura, nós diremos o nome da pessoa e pedimos então que nessa altura liguem o microfone, que entretanto já está ativado e, portanto, vocês já conseguem ligar. Passando, portanto, estas questões técnicas são efetivamente só para que vocês saibam como vão poder participar e se calhar eu aproveitava só para fazer aqui uma pequeníssima introdução sobre o que é o EURES, porque nós vamos agora falar dos concursos da EPSO, não é? Portanto, do European Personnel Selection Office, mas nós, EURES, a rede EURES é uma rede que funciona, digamos, em paralelo e que se calhar tem também outro tipo de dimensão a nível europeu e nós aproveitamos sempre esta oportunidade quando colaboramos aqui com a Zélia nestes webinars para vos dar a conhecer também que existe este serviço e que está disponível e que se vocês não se enquadrarem ou se sentirem que estes recrutamentos do qual vamos falar não respondem exatamente às expectativas que vocês têm, se vocês, por exemplo, estiverem mais vocacionados para um mercado, digamos, privado, para empresas, o EURES está aqui também para vos ajudar. Só para vocês perceberem então o que é o EURES. É uma rede de cooperação de serviços de emprego a nível europeu. A sigla significa precisamente European Employment Services, Serviços de Emprego Europeus. Tem por missão o EURES facilitar a livre circulação e o recrutamento transnacional e transfronteiriço de trabalhadores na União Europeia, Espaço Económico Europeu. Está presente em 31 países, nos 27 Estados-membros da União Europeia, Noruega, Islândia, Liechtenstein e Suíça. Okay? Portanto, temos oportunidades de emprego. Diariamente nós estamos a divulgar mais de 4 milhões de ofertas de emprego para estes 31 países, em todas as áreas profissionais que vocês possam imaginar, das mais qualificadas às menos qualificadas, e conta também com uma rede de conselheiros espalhados por todos estes países, 1000 conselheiros a nível europeu, 30, em boa verdade são 38 em Portugal, e as ofertas de que eu vos falei estão disponíveis no portal do EURES, tem aqui a referência. Temos também uma plataforma em que organizamos eventos de recrutamento online, que é a plataforma European Job Days. Se quiserem colocar-nos alguma questão pontual, estamos disponíveis também através do portal do EURES, todas as sextas-feiras, entre as 10h30 e o meio-dia e meia, portanto, através do portal do EURES, no chat with EURES, e
Estamos também presentes nas redes sociais e, portanto, vocês podem ir acompanhando as nossas atividades através das redes sociais, ok? Pronto, era mesmo só esta pequenina introdução que eu queria fazer, mesmo assim já me alonguei demasiado, e se calhar passava então a palavra à Zélia e pergunto-lhe se quer que eu partilhe a apresentação ou Sim. se é. Eu acho que é melhor, apesar que eu não vi a sua apresentação, portanto vamos ver se agora dá certo. Ok, vamos ver. Vamos só precisar aqui de mais um minutinho, se quiseres se apresentando enquanto eu tento fazer a partilha. Ora, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Zélia Dias, do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Eu começo por agradecer mais uma vez ao IFP a coorganização deste webinário hoje sobre o concurso EPSO para assistentes linguísticos para 6 línguas, uma das quais a língua portuguesa. Um agradecimento muito especial ao Dr. José Carlos Santos, do Tribunal de Justiça da União Europeia, que vai partilhar, após a minha apresentação, da sua experiência profissional no TGUE e a quem poderão depois colocar algumas questões mais de ordem técnica ou prática. E agradecer aos participantes, aos muitos participantes que temos aqui a ouvir aquilo que nós vamos apresentar, esperando motivar-vos a concorrer, pelo menos, se não a a uma outra oportunidade na União Europeia. Muito bem. Concurso para a União Europeia. Mas, em primeiro lugar, vocês questionam-se, então, mas o que é que o funcionalismo público europeu me pode oferecer? Será que vale a pena concorrer? Não. O que é que vos é oferecido? Um trabalho interessante e estimulante, pois vocês vão discutir no vosso dia-a-dia todos os assuntos que nos entram em casa pela televisão e que estão na berra. Alterações climáticas, migrações, guerra na Ucrânia, comércio eletrónico, comunicação digital, portanto, todas as grandes questões da nossa vida cotidiana vão ser debatidas neste trabalho, neste vosso futuro trabalho. Num ambiente de trabalho internacional, pois no mínimo 27 Estados-membros trabalharem em conjunto. Eu digo no mínimo porque, com certeza, hão de haver projetos que já têm até Estados-membros candidatos também a trabalhar em conjunto, e aí alarga o leque, num equilíbrio entre vida profissional e pessoal, e eu sei do que estou a falar porque tenho amigas a trabalhar em instituições europeias, e inclusivamente com a minha idade até já se reformaram, puderam se reformar, ou existe outras facilidades que não na função pública nacional. A mobilidade profissional é, de certa forma, fácil, mais fácil que em Portugal. Eu conheço pessoas que começaram a trabalhar para uma instituição e alguns meses depois não estavam bem e mudaram de departamento, portanto a mobilidade interdepartamental ou interinstitucional é mais fácil que ao nível nacional. Logo que começa o trabalho, é verdade, há a hipótese de formação, não só ao nível das competências técnicas, como competências linguísticas, o que é bom, porque vamos que integram um grupo que gostariam de falar o húngaro daquela pessoa especial, ou o polaco, portanto, é verdade essa possibilidade. A União Europeia é um recrutador que não discrimina ninguém em termos de raça, etnia, religião, género, orientação sexual, pelo contrário, fomenta a candidatura das mulheres e de pessoas portadoras de deficiência. Trabalhar e viver, principalmente em Bruxelas, Luxemburgo e Estrasburgo, são cidades cosmopolitas, com muita vida cultural, e nisto o Dr. José Carlos poderá falar melhor do que eu, mas onde coexistem muitas nacionalidades, com muitas tradições, muitas culturas, portanto, bastante apelativa. A remuneração para este concurso, que é para a categoria de AST 1, começa nos 3.057 €, dependendo depois dos anos de experiência profissional, podendo ir até o nível 5 horizontal, portanto é como a função pública nacional, portanto há subida horizontal e vertical. O quinto escalão horizontal do AST 1 são 3.459 € e
Por último, contribuir para o futuro da Europa e para o bem-estar de mais de 445 milhões de cidadãos europeus. Em vez de um lucro fácil para a entidade procura o bem-estar destes cidadãos europeus. Muito bem. Então, e quais são os perfis profissionais? Funcionário permanente é o primeiro. E este concurso é para funcionário permanente, não é por um contrato de X anos, é até à reforma. Funcionário permanente. Neste escalão tem 3 categorias. AD quer dizer administrador, eu sei que em Portugal tem uma conotação diferente, mas administrador no funcionalismo público europeu quer dizer licenciado. E o administrador, a categoria de administrador, o grau de administrador vai de AD5, recém-licenciado sem experiência profissional, até AD16. O AST, assistente, e que é necessário o nível de pós-secundário, no mínimo, vai do AST 1, para o qual é aberto este concurso, até AST 11, podendo subir verticalmente, ok? E a outra categoria, que é o AST secretário, só para o nível secundário mínimo, obviamente quanto mais melhor, que vai do SC1 ao SC6. Para além dos funcionários permanentes, existem os agentes contratuais, são aqueles que são contratados por uma comissão, podendo ser renovada ou não, uma comissão que pode ir de 3 a 5 anos e, portanto, são considerados agentes CAST. O portal do EPSO, European Person Selection Office, que a doutora Ana Margarida já falou, tem disponível várias vagas para agentes CAST. Estejam atentos, porque se puderem concorrer a este concurso, muito bem, se não, estejam atentos a todas as outras vagas que estão disponíveis e, portanto, ao qual podem concorrer. A pergunta que apareceu agora no ecrã está respondida. Funcionário permanente até à reforma. Contrato vitalício. A Job for Life, se isso ainda existe, ok? Agentes temporários são aqueles que são contratados por desde alguns meses até 1 ano ou 2 para substituir um funcionário, por exemplo, uma parturiente ou um funcionário com doença prolongada ou que acompanhou o cônjuge numa missão ao estrangeiro. Portanto, é só para substituir esse funcionário e quando ele volta, portanto, acabou a comissão. Os peritos nacionais destacados, é preciso que o funcionário seja já funcionário público de um Estado-membro. Por exemplo, eu poderia concorrer como perito nacional destacado numa instituição europeia e, durante uma comissão ou 2, ser perito nessa instituição e depois voltava ao meu lugar de origem e o meu ordenado continuava a ser pago pelo emprego de origem. E os estágios. Para quem é recém-licenciado, os estágios é a melhor forma de começar uma carreira profissional e, quem sabe, vir a ser funcionário público europeu. Portanto, o que está hoje em causa é para funcionário permanente até à reforma, ok? Quem organiza os concursos para o funcionalismo público europeu, como já falámos nele, é o Serviço Europeu de Seleção de Pessoal, o EPSO, um serviço criado pela Comissão Europeia para exatamente selecionar, não é recrutar, selecionar futuros funcionários para as instituições europeias. Provavelmente as instituições europeias não tinham capacidade, os seus recursos humanos não tinham capacidade para receber todas as candidaturas quando são abertas para um concurso, que aparecem quando é aberto um concurso, e daí este serviço vai selecionar futuros candidatos, ok? Portanto, estejam atentos, como eu já disse, ao portal do EPSO, onde são publicadas as vagas existentes para o funcionalismo público europeu, seja ele em agentes CAST, temporários, estágios ou permanentes, como é o caso deste concurso. Concurso EPSO AST 152/22. Concurso para assistentes linguísticos, categoria AST 1, para 6 línguas: estónio, croata, italiano, holandês, polaco e português. Portanto, os candidatos só se podem candidatar
a uma destas línguas. O objetivo é constituir uma lista de reserva de 76 candidatos destas 6 línguas, 14 candidatos da língua portuguesa e depois as instituições irão a essa lista de seleção recrutar, eventualmente, futuros assistentes linguísticos, ok? Está aqui o link para o anúncio do concurso. O anúncio é sempre publicado no portal do EPSO e em Jornal Oficial da União Europeia. Muito bem. Agora vamos ver. Ok. Eu trago aqui esta figura que é muito bonita, representa as várias fases do concurso, mas nós vamos debatê-las fase a fase, de forma a que vocês consigam perceber como é que proceder para a candidatura a este concurso. É muito bonito, portanto, assistentes linguísticos, primeira fase candidatura, segundo depois a candidatura, primeiro o anúncio, depois a candidatura, depois alguns testes, os outros testes e a lista de reserva, ok? Vamos então ver, fase a fase, como é que se podem preparar e o que é que devem fazer. Assistentes linguísticos. Quais são as tarefas que são esperadas de um assistente linguístico? Apoiar os linguistas, os tradutores e os juristas linguistas, e eu já explico o que é, e depois o Dr. José poderá falar um bocadinho mais, se houver dúvidas, no trabalho de tradução, revisão e finalização de um texto e assegurar a gestão dos documentos. Realizar pesquisas terminológicas, fazer tratamento de texto e manter atualizadas as memórias de tradução temáticas e no seu trabalho utilizar as ferramentas informáticas necessárias, especializadas e apoiar os linguistas e os tradutores na sua utilização. Onde é que podem ver melhor estas tarefas? Um concurso EPSO é sempre constituído por uma primeira parte de apresentação do concurso e depois, geralmente, por 2 ou 3 anexos. O anexo 1, geralmente, é sempre as tarefas que são esperadas dos futuros funcionários para esse concurso, ok? E estas tarefas, isto é um breve resumo dessas tarefas, portanto, estão elencadas todas no anexo 1 do concurso, ok? E quando se fala de experiência relevante, é aquela que vai de encontro a estas tarefas que têm de executar. Um concurso começa sempre pela publicação em linha no portal do EPSO. Como já foi dito, está aqui o link. E em publicação do Jornal Oficial da União Europeia. A candidatura geralmente está aberta durante 1 mês ou 5 semanas. Este concurso abriu no dia 21 de abril, ao meio-dia, e vai terminar a candidatura no dia 24 de maio, ao meio-dia. Meio-dia de Bruxelas, 11 de Portugal Continental, 10 dos Açores, ok? Das Ilhas dos Açores. Tendo validado a candidatura dentro do prazo estipulado, são convidados, e aqui são todos convidados a realizar os testes em computador, mais os testes de compreensão linguística, na língua 1 e na língua 2, ok? Depois, 3 vezes o número de concorrentes serão convidados a ir ao centro de avaliação, ou seja, no caso da língua portuguesa, que serão 14 candidatos que irão ficar em lista de reserva, vezes 3, 42. Portanto, da fase do teste em computador, serão depois convidados até 42 candidatos para ir ao centro de avaliação, geralmente em Bruxelas ou no Luxemburgo. Devido à situação pandémica, desde março de 2020, têm estado a ser realizados em formato virtual. Neste anúncio, ainda não é bem definido qual é o local de realização dos testes. Eu penso que estão a verificar, a esperar qual é a evolução, o desenvolvimento da pandemia, da situação pandémica. Se tudo evoluir
de forma simpática e for permitirem as viagens, portanto, será ou em Bruxelas ou no Luxemburgo. E depois ingressam numa lista de reserva de 76 candidatos, 14 para a língua portuguesa, válida por 3 anos, e que, onde depois a instituição que pretende um assistente linguístico vos vai contatar e, eventualmente, fazer uma entrevista já mais concisa e específica para o vosso currículo. Este processo nunca demora menos de 9 meses, porque são 27 Estados-membros a concorrer, e a lista de reserva não confere um direito nem uma garantia de recrutamento. Agora, eu devo já aqui abrir um parênteses. Se vocês vierem a ficar numa lista de reserva, ou seja, e realizaram os testes todos e conseguiram entrar na lista de reserva, não fiquem parados à espera de serem contatados. Mexam-se, estudem qual seria a instituição para a qual gostariam de trabalhar e, se possível, ou enviem um e-mail ou tentem contatar, portanto, ou contactem a nossa representação REPER em Bruxelas, de forma a serem ajudados a estabelecer contacto com uma futura instituição europeia. Muito bem. Quem é que se pode candidatar? As 3 condições básicas são cidadãos de um Estado-membro da União Europeia, e aqui tem de ser dos 27 Estados-membros, nem Reino Unido, que já não pertence à União Europeia, nem Brasil, Angola, São Tomé, porque têm acordos especiais com Portugal. Não, tem de ser dos 27 Estados, de um dos Estados-membros da União Europeia. Situação militar resolvida e idoneidade moral, ou seja, não ter matado, roubado em nenhum Estado-membro. Bom, penso que estas 3 condições básicas estarão eventualmente aceites, portanto, já à partida. Depois, para este concurso, para AST 1, tem de ter o pós-secundário ou o secundário com 3 anos de experiência profissional relevante. Lembram-se? Aquela que vai de encontro às tarefas definidas no anexo 1 do concurso. Ok? Eu trabalho há 20 anos numa empresa em que tenho feito milhares de coisas. Pois é, mas tem a ver com aquilo que o concurso pede? Senão, não é relevante. Ok? E depois, o conhecimento de 2 línguas. Muito bem. Uma das línguas que está aqui definida no concurso é a língua portuguesa. Provavelmente, quem me está a ouvir é essa língua 1 que vai escolher. Língua portuguesa, ao nível C2. Este nível obtém-se no quadro de referência das capacidades linguísticas, portanto, Ana, depois, quando enviar a apresentação, pode enviar o link para esse quadro de referência, por favor. E uma segunda língua, língua 2, que obrigatoriamente, neste caso, é o francês ou inglês, diferente da língua 1, ok? Portanto, vai ter de ser diferente da língua 1. Já falarei melhor desta questão linguística. Como é que se processa a candidatura? Em primeiro lugar, tem de criar uma conta no portal EPSA e uma única conta que é válida para a candidatura a todos os concursos, ok? Só uma conta. Depois, vão efetuar a candidatura até 24 de maio, 11 horas Portugal Continental, 10 horas das Ilhas dos Açores, neste link que aqui está. A candidatura pode ser efetuada numa das 24 línguas oficiais, independentemente da língua que escolherem do concurso. Eu vou explicar. Vamos pensar que há um espanhol que vive há muitos anos em Portugal e acha que consegue falar a língua portuguesa ao nível C2 e se vai candidatar a este concurso. Nós, para este concurso, não estamos a falar de nacionalidades, estamos a falar de línguas. A pessoa espanhola pode concorrer, candidata-se até na língua espanhola, mas vai escolher língua 1, uma das 6, português, por exemplo, e a língua 2, ou francês ou inglês. Faço-me entender? E na altura da candidatura, e só pode candidatar-se a uma língua, vai escolher qual é a língua que prefere.
Língua 1, qual? E língua 2 também. Língua 1 ao nível C2, a língua 2 ao nível B2. A língua 1 serve para os testes de raciocínio, verbal, numérico e abstrato, já vamos falar deles, para o teste de compreensão linguística 1 e para o teste de avaliação das competências específicas, nível C2. A língua 2 vai servir para o teste de compreensão linguística 2, para o caso prático e para a entrevista de avaliação das competências, que é o teste que é a finalização de um texto. Muito bem. Ok. Então, quais são os testes? Fizeram uma candidatura dentro do prazo estipulado, são todos convidados a ir realizar os testes de escolha múltipla. Estes testes eram efetuados até à pandemia no estado em que vivessem. Em Portugal eram realizados pela Prométric numa das torres das Amoreiras em Lisboa. Entre 2020 e agora têm estado inclusivamente a ser realizados em casa, mas como digo, esperem pela candidatura e depois serem notificados pelo EBSU para ver onde é que os testes são realizados. Estes testes de raciocínio de escolha múltipla são de raciocínio verbal, numérico e abstrato, a compreensão linguística 1, que é feita na língua 1, e a de compreensão linguística 2, feita na língua já 2, ou inglês ou francês. Eu já vou dar exemplos, mas queria chamar a atenção. Testes de raciocínio verbal, numérico e abstrato, se virem, e os outros também de compreensão linguística, são efetuados num X tempo. No caso, por exemplo, de raciocínio abstrato, tem em média 1 minuto para cada teste. Ou seja, não só têm de saber solucioná-los, como adquirir destreza na solução destes testes. Eu já explico mais à frente como adquirir treino, destreza na solução, mas quero chamar a atenção exatamente para este facto. A pontuação destes testes está aqui. Portanto, de raciocínio verbal é de 0 a 20 e depois numérico e abstrato de 0 a 10, sendo que têm de ter 20, de 20 a 40, portanto, 20 sobre 40 nestes 3 testes. Senão, não passam, ok? Na compreensão linguística 1 e 2, a pontuação vai de 0 a 12 e tem no final de ter 7 sobre 12. Esta pontuação destes testes não vai contar para a pontuação global final, mas é importante para passarem à fase seguinte, que é a do centro de avaliação. Se não tiverem estes mínimos, não passam à fase seguinte, embora esta pontuação não conte para o global final, ok? Portanto, como estão a ver, têm de ter estas pontuações mínimas e destreza. Eu vou tentar passar, Ana. Passei. Ok. Teste de raciocínio verbal. 20 perguntas, 35 minutos. Não chega a 2 minutos por pergunta. É-vos dado um texto e 4 hipóteses. E têm de escolher a hipótese que está correta. Falei com pessoas que conseguiram passar esta fase. Uns leem o texto e depois leem as hipóteses, deixam cair logo 2, voltam a ler o texto rapidamente e escolhem a correta. Outros dizem, não, eu experimentei fazer assim e não deu certo. Leio as 4 hipóteses, vou ao texto ver o qual está correta e escolho. Façam como entenderem, treinem e consigam solucionar este raciocínio. Portanto, este teste é como se fosse um teste no liceu. Tínhamos um texto, tínhamos 4 hipóteses, ou tínhamos de escolher a hipótese que estava correta. Muito bem. O raciocínio numérico é praticamente idêntico, só que é com números. É-vos dado um table, um quadro, com hipóteses, com numerações. Portanto, também 5 hipóteses, portanto, uma questão, 5 hipóteses. A calculadora é para utilizar e, portanto, tudo se adquire com treino. Quem for de letras, este é mais complicado. Quem for de números, o verbal é mais complicado. Portanto, é treinar. Portanto, eu quis trazer aqui um exemplo para terem noção.
10 perguntas, 20 minutos, em média, 2 minutos por pergunta. Muito bem. Raciocínio abstrato. É mesmo abstrato para mim. Portanto, vocês sabem que estes testes abstratos são uma sequência, uma série, ou seja, é-vos dado, por exemplo, neste caso, 5 quadradinhos e a bolinha vai mudando de sítio. E agora só têm de adivinhar, perante esta sequência que aqui vos é dada, qual é o próximo quadradinho. Eu penso que traga a solução, é esta. Para mim é abstrato. O mínimo, portanto, em média é 1 minuto por pergunta, é tudo uma questão de treino. Os mais jovens acho que têm mais facilidade, pessoas com mais experiência como eu provavelmente têm menos facilidade, tudo se adquire com treino. Provas de compreensão linguística 1 e 2. A 1 é feita na língua 1, eu trago uma em português, portanto é um texto com 7 parágrafos, eu só trouxe 2, não valia a pena estar a amassar-vos, e depois 12 perguntas, em que cada pergunta tem 4 hipóteses, portanto, é só escolher a que está correta. 12 perguntas em 25 minutos, portanto, praticamente 2 minutos por pergunta. A prova de compreensão linguística 2 é igualzinha a esta, só que feita ou em francês ou em inglês, na língua que escolheram. Ok? Portanto, também não valia a pena estar aqui mais a trazer mais exemplos. Penso que não há problema nenhum. Tiveram a tal pontuação exigida, portanto, 20 sobre 40 ou 7 sobre 12, e passam ao centro de avaliação. Quando chegam ao centro de avaliação, vão a 0 novamente, porque a pontuação, esta não vai contar. Vamos pensar que em Bruxelas ou no Luxemburgo, e vão ser efetuadas outras provas. E para além dos vossos conhecimentos académicos e profissionais que têm até agora, aquilo que vai também ser avaliado são 7 competências, 7 soft skills definidas pelo Epson. Análise e resolução de problemas, comunicação, qualidade e resultados, aprendizagem e desenvolvimento, resiliência, espírito de equipa. Geralmente existe uma outra soft skill, no vosso caso não se aplica, que é a capacidade de liderança, porque um assistente, em princípio, não vai liderar uma equipa. Mas pronto, estas 7 competências, 7 soft skills são muito importantes. E como é que elas vão ser avaliadas? O anúncio diz tudo. Portanto, o que vai ser analisado, a competência 1, 2, 3 e 5, é a prova caso prático, ok? Neste caso prático tem de ter uma pontuação de 1 a 10, mínima 35 sobre 70, ok? Pronto. Portanto, são 7 competências, 10 vezes 7, 70, e no mínimo 50% tem de estar assegurado. Ok? As competências gerais 4, 6 e 7 são avaliadas pela prova entrevista de avaliação das competências, também com a mesma pontuação, de 0 a 10 e 35 sobre 70. As competências específicas, a prova é a finalização de um texto realizada numa hora, a pontuação é de 0 a 100 e tem de ter 60 sobre 100. Ok? Muito bem. Quem é que é selecionado? Pois, da primeira fase, como eu disse, tem de ter aquela pontuação aquela pontuação mínima, e depois é avaliado os melhores da compreensão linguística. E esses melhores, os 42, é que passam ao centro de avaliação. E depois destes, então, serão escolhidos os 14 para a lista de reserva. Muito bem. Estão já na lista de reserva, 14 de língua portuguesa. Depois haverá um contacto com as instituições da União Europeia, e não se esqueçam, não fiquem parados à espera, uma futura entrevista de emprego já com o empregador e o eventual recrutamento.
Isto nunca acontecerá antes de mais ou menos 1 ano e tal, porque o concurso não vai demorar, como eu disse, menos de 9 meses e depois alguns meses para os contactos com a instituição, ok? Portanto, uma das perguntas que havia era quanto tempo é que mais ou menos eu espero para ser contratada? Nunca menos de 1 ano e tal, ok? Muito bem. Tudo se adquire com treino, portanto, como é que se podem preparar para os testes? As ferramentas gratuitas estão aqui 3. Desculpem, Biblioteca Jacques Delors, tenho de falar nela, no edifício Caleidoscópio, em Lisboa. Encontram muitos manuais, principalmente um senhor que é o András Panev, que todos os anos reedita o seu livro de preparação para os testes Epson. Ele, muito importante para mim, explica porque é que o teste é feito. E eu acho que isto é importante, a pessoa saber porque é que aquele teste é feito, é meio caminho andado. E depois tem também exemplos e de como solucionar os testes. Existe uma plataforma de e-learning no Epson, que é gratuita, portanto também com testes, com dicas de solução. E depois a ferramenta YouTube que nós utilizamos diariamente, se vocês pesquisarem por EpsoTest, adquirem uma gama completa de ferramentas, instrumentos pedagógicos, testes em linha, inclusivamente webinários que serviram para a preparação de outros concursos que neste momento já são gratuitos, não interessa, para preparação tudo bem. E, portanto, o que interessa é treinar muito e, essencialmente, de uma forma regular. Isto é como no liceu, quando a gente dizia, eu tenho teste de dia tal e vou estudar no dia anterior. Asneira, não é? Portanto, o melhor é começarem a preparar-se logo um bocadinho todos os dias para esse teste que vão realizar. Outras fontes de informação, para além destas gratuitas, estão... Pronto, era isto que eu tinha alterado também. A Ana depois envia a apresentação que eu lhe vou enviar agora, com os links. Portanto, estas empresas oferecem cursos de formação para os testes Epson, mas obviamente a pagar. E, portanto, eu tinha o link para estas empresas, mas se entrarem também no nosso portal Eurocid, cá em baixo, onde diz uma carreira na União Europeia, na página de preparação e formação, obtêm também estas empresas, indicação destas empresas. E depois, indicação das redes sociais, nós estamos no Facebook, no LinkedIn, temos um LinkedIn especial para empregos e estágios, já conseguimos os 15 mil seguidores em pouco tempo, estamos no YouTube e os nossos contactos. Eu passaria a palavra ao Dr. José Carlos, penso que não há muitas mais dúvidas. Eu tenho aqui algumas perguntas. Ana, talvez antes de passar a pergunta... Zélia, consegue ouvir-me? Sim, consigo. Eu penso que existiram algumas perguntas, eu não sei, Lourdes, tens a possibilidade de colocar, porque foram sendo colocadas aqui algumas questões e algumas delas poderão não ter ainda uma resposta cabal. Se calhar seria o Dr. José Carlos um bocadinho mais paciente. Ou pelo menos para ficar bem esclarecido. Portanto, há aqui várias pessoas, vou tentar fazer todas de uma vez, aquelas que me pareceram que estavam, pronto, que embora possam ter sido faladas, mas as pessoas ficaram com dúvidas. Portanto, aqui a formação pós-secundária foi referida, portanto, o que é que se entende por formação pós-secundária? Relevante. É o curso de pós-secundário relevante para as tarefas. Ok? Sim. Relevante para as tarefas. Ou o nível secundário, que pode ser mais generalizado, mas 3 anos de experiência profissional relevante. Ok? Certo. Portanto, só para clarificar, a questão do requisito dos 3 anos de experiência profissional apenas é obrigatório no caso do 12º ano. Exatamente. E quando falo de nível académico pós-secundário mínimo, é mesmo mínimo, porque existem até pessoas com doutoramento que se podem candidatar à AST 1. Essa era outra questão que surgiu muito aqui, se as pessoas com habilitações acima do 12º ou se podiam candidatar, podem, não é? Podem, devem, não são penalizadas e infelizmente já houve épocas de crise em que tivemos pessoas doutoradas a candidatarem-se a esta categoria AST. Portanto, não há problema nenhum. Certo.
Mais. Depois também colocaram aqui a questão do certificado, se é exigido algum certificado para as línguas. Não é preciso. O certificado não é necessário porque vai ter de efetuar os testes. Se os conseguir fazer cabalmente, muito bem. Principalmente na entrevista depois, no centro de avaliação, se gaguejar ou não conseguir falar a segunda língua que escolheu, portanto, fica pelo caminho. Não é preciso. Também questionaram qual é a língua da entrevista, portanto, será talvez da segunda língua, não? No centro de avaliação é a língua 2, ou francês ou inglês. Sim. Sim. E também aqui algumas pessoas que ainda não têm, colocaram aqui a questão sobre o término da licenciatura. Neste caso também se podem candidatar, porque estão Claro, claro. Óbvio, a licenciatura já é uma mais-valia para além do pós-secundário. Deixe-me só ainda responder a uma outra. Limite de idade na candidatura não há, meus amigos. É inconstitucional e não há. Pese embora de que o candidato tem de ter idade suficiente para fazer uma comissão de serviço, que geralmente é 3 anos, mais o período probatório, que pode ir até 1 ano. E a reforma, e o Dr. José pode confirmar, eu penso que é aos 65, portanto é só fazer contas, ok? Confirmo que, de acordo com o novo estatuto, é isso. Portanto, façam contas. 3 anos mais 1, portanto, tem de ter idade para isso. Espera lá, vejo que era perto de 240. Veja se tem mais perguntas, eu estou a ler aqui algumas. Não, eu penso de modo geral, houve a questão da cidadania também que tem sido aqui colocada, não é? Mas que também já foi respondida, não é? Exatamente. Há aqui uma outra questão que tem sido transversal e que pronto, há 2 questões. Eu voltaria a frisar, porque continuam a colocar questões a propósito deste assunto. Quem tem a licenciatura, o requisito da experiência profissional não é obrigatório. Portanto, já dissemos mais do que uma vez, pode candidatar-se. Independentemente de ter concluído ou não, já tem... Pronto, ok? E também há aqui outra questão que foi colocada, que se calhar que era a questão da entrevista, portanto, a entrevista eventualmente na instituição europeia, não é? Qual é o momento, só se dará para os candidatos que têm uma hipótese de recrutamento, não é? Mas há aqui pessoas que estão também a colocar o pagamento da deslocação sem estarem contratados, portanto... A deslocação ao centro de avaliação, e isso ainda é durante o processo concursal, pode ser ressarcida pelo EPSO. Eles têm no portal um guia de quem é que pode receber ajudas, se for até 1 dia e meio, sim, e portanto, e se viver a mais de 200 quilómetros do sítio do teste, sim, de Bruxelas, sim, pode ser ressarcida. Depois, a outra entrevista, quando já está na lista de reserva para uma futura instituição europeia, aí não, mas essa entrevista provavelmente pode ser feita ou por Zoom, nós agora fazemos, ou, pronto, isso é depois caso para acordar com a própria instituição. Deixe-me só ainda responder aqui. Aceitam conhecimentos de alemão? Tudo é aceito, meu amigo, tudo é aceito, é uma mais-valia no seu currículo, mas o que está agora em causa é língua 1, uma daquelas 6, e língua 2, ou inglês ou francês. Portanto, pode falar grego, alemão, polaco, húngaro, ótimo, excelente. Mas o que está em causa neste concurso são estas 3 línguas no fundo, ok? Muito bem. Mais? Há aqui só mais 2 questões, Lourdes, não sei se... Sim, não diz. Aqui a questão do pós-secundário que gera alguma confusão. Efetivamente, o pós-secundário não é ainda tão comum em Portugal como será se calhar noutros países. Portanto, se calhar se pudessem explicar um pouquinho melhor o que é que poderá ser. Nós já demos aqui o exemplo dos cursos de educação tecnológica, penso que é, não é? Não, espera, os cursos de especialização tecnológica, aliás, portanto o SET, mas não sei se haverá outros. Entretanto, há outra questão que tem sido muito colocada também nas questões que têm a ver com as questões do teletrabalho e com a possibilidade de trabalhar à distância ou não. Essa aí é recorrente agora. Sim, eu ia falar nisso agora, sim. Exato. Deixa-me explicar. Como eu disse, este concurso é para funcionário permanente. E funcionário permanente é de estar ao pé da instituição. Se agora me disser, eu tenho de ir todos os dias para a instituição, não. E eu penso que até depois da pandemia, o Dr. José poderá confirmar isto, existem até instituições que determinaram 2 ou 3 dias por semana. Mas isto
é de caráter permanente e, portanto, é uma coisa a acordar depois com a instituição. Sim, têm de viver ou em Bruxelas ou no Luxemburgo, e têm de trabalhar os dias que forem estipulados. Agora, não é freelance, nem é de, estar a viver em Portugal e ser funcionário permanente no TGUE ou na Comissão ou no Parlamento. Não, é realmente... estão lá, têm de estar disponíveis para quando é necessário ir à instituição. E é mais já num caráter permanente do que temporário, ok? Permanente e presencial, 100%. Devido à pandemia, foi instituído que algumas instituições acharam por bem que o funcionário só fosse ou 2 dias ou 3 dias por semana. É um caráter ou transitório ou não é normal. Portanto, o normal é permanente e presencial, não é em freelance. Se quiserem o freelance, há a carreira de jurista-linguista, aí sim poderiam fazer em freelance. Deixe-me só fazer uma pequena achega ao que a doutora Zélia falou. A vivência tem de ser num raio máximo de 60 km do local de trabalho, ou seja, a pessoa tem de estar permanentemente, e reitero aquilo que a doutora Zélia disse, disponível para ir trabalhar para a instituição. Depois há mais algumas questões aqui que foram colocadas, mas eu não sei se depois se na apresentação seguinte irão falar delas, que têm a ver mais questões de apoios ou de alojamento, de mudança, depois questões relacionadas com os próprios contratos, dias de férias, a questão das horas de trabalho por semana, pronto, mas não sei se na apresentação seguinte se vai falar sobre isso ou se poderiam já responder aqui a alguma coisa relativamente, por exemplo, aos apoios de alojamento ou de... Doutor José, quer depois avançar com a sua apresentação e até talvez focar alguns destes aspectos do que foi a sua integração e a sua experiência? Posso, com certeza. Não é? Então, eu posso-vos dar o meu exemplo. É assim, eu passei há 14 anos um concurso EPSO. Nessa altura eles eram bastante diferentes do que são agora, pelo menos a nível do tipo de testes que eram feitos. Na altura eram feitos com base sobre conhecimentos sobre a União Europeia, e depois havia uma parte que é bastante semelhante àquilo que há da parte da entrevista, da parte de entrevistas em grupo e tudo mais. E há uma coisa que eu gostaria de frisar bastante, que é, para poder passar estes concursos, especialmente a primeira fase, é necessário praticar. Se não o fizerem, vocês vão se deparar com uma situação que não estão à partida habituados, que é a gestão do tempo nestes testes, que se parece que o tempo que é muito curto para aquilo que é, mas que com o treino é possível, sem qualquer tipo de problemas, ultrapassá-los. E também porque vos familiariza com os testes em si e que vos tira de cima o nível de stress e que aumenta a vossa capacidade de resposta aos mesmos. Nessa altura, depois eu recebi um convite, depois de passar toda a fase do concurso, que aí era bastante semelhante, fiquei numa lista de reserva. Na altura, também o número de candidatos era muito elevado. Eu salvo erro, eram mais de 1000 candidatos no concurso e ficámos numa lista de reserva à volta de 20 pessoas, sendo que depois o processo foi relativamente rápido a partir do momento em que estava terminada a lista de reserva. Salvo erro, eu na altura recebi um convite para vir trabalhar para o Tribunal de Justiça. E depois foi repensar pensar se queria ir ou não, e depois tomar todas as medidas necessárias para desvincular da entidade com a qual trabalhava e iniciar uma nova aventura, que gostei tanto que estou cá há 14 anos, em que tenho muito orgulho de trabalhar nesta instituição. É uma instituição que eu prezo muito os valores que defende, que tenta defender algo que neste momento, de certa forma, se encontra bastante em risco, que é um ideal da Europa,
um ideal de democracia e um ideal de igualdade para todos. É uma instituição que é muito correta, em que temos condições de trabalho muito boas, em que tenta, dentro do possível, adequar ou responder a essas necessidades da forma mais realística possível e que tendo em conta todas essas situações, eu já cá estou há 14 anos, conforme já referi. Colocaram-se aí algumas questões relativamente a situações como o horário de trabalho. Temos um horário de trabalho a nível de 40 horas por semanais. A nível de férias, temos, por norma, se eu não estou em erro, são 24 dias de férias, mais alguns dias que é possível dar por conta da distância do local de origem. Eu tenho, por exemplo, um filho que neste momento tem 14 anos, veio para cá com 1 ano. Ele está inscrito numa escola que é a Escola Europeia, neste caso aqui no Luxemburgo, na qual ele fez todo o percurso académico, até o ano em que está agora, em português, sendo que foi progressivamente integrado em outras línguas. Ele neste momento fala, para além do português, o francês, o inglês, sendo que normalmente para os funcionários essas escolas não têm qualquer tipo de custos, a nível de propinas. Há depois a parte dos livros e isso, mas isso é uma escola normal. E, em regra geral, acaba por ser essas as condições que temos a nível de... Algumas das condições que temos a nível das instituições. A nível de perspectiva de progressão na carreira, há uma coisa muito importante que é, quando se é funcionário europeu, a mobilidade é algo que é possível e encorajada, ou seja, a pessoa, se porventura chega a uma certa altura que já o tipo de trabalho que desempenha já não está do seu agrado, acaba por ter a facilidade de se poder candidatar, desde que cumpra os requisitos necessários para a função, a outro tipo de funções, a outras instituições, a outros países, seja aqui no Luxemburgo, seja em Bruxelas, ou onde haja, por exemplo, também as representações da União Europeia, sendo que quem decidir tomar ou querer trabalhar nas instituições tem de assumir que vai viver fora de Portugal. Não é possível trabalhar nas instituições europeias, em regra geral, sem estar fora de Portugal. Aqui no Luxemburgo, a vida no Luxemburgo. Luxemburgo é um país pequenino, que nunca eu na minha vida pensei que vir viver para aqui, mas que é muito simpático, a nível de segurança está muito bem, a nível de qualidade de vida também tem coisas muito boas. Só para vos dar um exemplo, os transportes públicos são gratuitos para toda a gente. Eu acho que é o único país no mundo que tem essa característica. É um país multicultural, vocês conseguem facilmente encontrar no Luxemburgo nacionais de outros países aqui a trabalhar, a viver. Só, por exemplo, de números que eu me lembro, no último relatório que eu vi de pessoas a viver na cidade de Luxemburgo, que é a capital do país, viviam cerca de 160 nacionalidades. E é um país extremamente atrativo para quem vem de Portugal, pois também tem uma grande comunidade portuguesa. No caso do Luxemburgo, acaba por ser quase 20% do total da população. Portanto, para quem pretende fazer uma transição mais suave para viver no estrangeiro, acaba por facilitar bastante, e foi uma das coisas que eu gostei imenso quando cá cheguei, porque mesmo que, por exemplo, aqui normalmente falam-se 3 línguas, o luxemburguês, o alemão e o francês, entre aspas, são as línguas oficiais do país. Mas mesmo que eu tivesse dificuldades a falar francês ou alemão
ou luxemburguês, conseguia encontrar sempre um português que me permitia tratar daquilo que tivesse que tratar. A nível das tarefas diárias, a nível do que é que se faz no dia-a-dia, basicamente é um trabalho administrativo, é um trabalho que lida muito com preparação de documentos, que tem por base, ou que é muito bom que se tenha algum tipo de conhecimento de línguas, até porque isso é algo que é bastante valorizado aqui dentro. Quanto mais línguas a pessoa tiver ou conseguir falar, mais facilidades terá por exemplo, em termos de mobilidade ou de crescimento profissional. Eu comecei como neste concurso como assistente, na altura não se chamava assistente linguístico, não era tão específico, e neste momento sou responsável por uma equipa de 6 pessoas em que organizamos e preparamos todo o trabalho da Unidade de Tradução Portuguesa, seja a preparação a nível de documentos para os tradutores, seja a tratar daquelas pequenas tarefas do dia-a-dia e daqueles pontos de estrangulamento que nos vão surgindo fruto da gestão normal do trabalho. José Carlos, posso só, não sei se... Sim, eu queria colocar uma questão. É fácil a mobilidade, a progressão na carreira? A progressão na carreira depende da pessoa e depende da sua ambição e depende do seu trabalho. É relativamente fácil. Só que se a pessoa também tem de apresentar argumentos para isso, como é óbvio. Não é eu chego e só porque quero sou promovido. Tenho de mostrar, tenho de provar o meu valor, tenho de trabalhar, tenho de dar para poder receber. Mas normalmente, se a pessoa tiver esses princípios, sem dúvida consegue progredir bastante bem na carreira. O horário de trabalho é 7, 8 horas, 5 dias de semana? É assim, depende da instituição. Conforme, aí já é uma situação muito específica de cada instituição. Nós aqui temos 40 horas semanais, ou seja, são 8 horas de trabalho por dia. Mas eu sei que há outras instituições, por exemplo, no caso do Parlamento, que fazem só meia hora de almoço, mas que, por exemplo, em algumas sextas-feiras, da parte da tarde, não trabalham. Portanto, há variações conforme a instituição, consoante estejamos a falar da instituição. Mas, basicamente, são esses os horários. Existem apoios para as mães? Existem apoios para as mães. Se estamos a falar de financeiros, existem alguns. Existe também a situação das creches, existe a situação da escola. A nível do país também existem algumas situações específicas que podem ser tratadas. Ou seja, existem. Que outros apoios é que tem para além do ordenado fixo normal? Existe, para além do ordenado fixo, uma situação que se pode aplicar. No meu caso, aplica-se, porque o meu local de origem é Portugal, e a todos aqueles que tiverem por local de origem, que é o subsídio de expatriação, que constitui uma grande ajuda no meu salário. Se eu não estou em erro, são 16% ou 17%. Eu agora não tenho de cabeça exatamente o valor, mas existem. À parte disso, também existem subsídios que são dados, por exemplo, são uma espécie do que se chamava antigamente o abono de família, que é por cada filho que tenha, há uma verba que me é atribuída. As viagens a Portugal são difíceis? Não, no caso de Luxemburgo e mesmo no caso de Bruxelas, em que no Luxemburgo há uma grande comunidade portuguesa, ou seja, o número de voos que há, seja através da Ryanair, da EasyJet, da TAP, da Luxair, todos eles vão para Portugal, portanto não é com dificuldade que se consegue um voo e a preços muito convidativos, dependendo das épocas em que se vai. Há alturas que é mais complicado, por exemplo, alturas de Natal, já se sabe que os preços sobem
Mas, regra geral, há muita oferta de voos para ir a Portugal. Também há a opção, e há também quem a tome, de ir, por exemplo, nas férias, nos períodos de férias mais longos, ir para Portugal de carro, que também é possível, pois estamos mais ou menos a 2.000 quilómetros. Mas, tendo em conta a oferta que há a nível aérea, neste momento, quando se consegue comprar um bilhete, às vezes por 30 ou 40 euros, não parece que seja essa opção mais economicamente mais interessante. Está a ser recorrentemente colocada esta questão a propósito do alojamento e das viagens, se existe algum tipo de apoio financeiro ou pelo menos na procura, no caso do alojamento. Eu sei que se calhar o tribunal é uma coisa, outras instituições serão outra, ligeiramente diferente, mas sim. O alojamento é da responsabilidade da pessoa, é a pessoa que tem de procurar. No entanto, existem alguns gabinetes que podem facultar algumas das ofertas que se têm. O alojamento normalmente é uma questão primordial a nível do Luxemburgo e de Bruxelas. Há alguma diferença a nível do preço do alojamento no Luxemburgo e em Bruxelas. Em Bruxelas normalmente é mais barato. Como em tudo, tem prós e contras. Há a questão da qualidade de vida. O Luxemburgo, neste caso, é uma cidade pequena, tem pouco mais de 100 mil habitantes. Bruxelas já é uma metrópole maior, e isso depois tem um pouco a ver com aquilo que cada um pretende. Há algum apoio, mas o alojamento será sempre da responsabilidade de quem o procura. Sendo que, por exemplo, aqui no caso do Luxemburgo, há pessoas que, tendo em conta que o país é muito pequeno e que as fronteiras não são assim, do Luxemburgo não são assim tão grandes, que optam por viver ou na Bélgica, ou em França, ou na Alemanha, consoante aquilo que lhes é mais favorável ou que gostam mais, sendo que, aí voltamos um bocadinho atrás, tem de ser sempre num raio de 60 km ao redor da instituição onde trabalham. Zélia, não sei se quer colocar aqui mais alguma questão, senão eu... Gostava de saber o dia-a-dia de um assistente linguístico. O que é que faz essencialmente? Eu já falei de algumas coisas, mas estou muito baseada no anúncio. Gostaria que o doutor, com a sua prática, me dissesse o que é que faz, essencialmente. Preparamos uma série de documentos. No caso do tribunal, normalmente são documentos jurídicos, em que fazemos muitas das vezes um pré-trabalho de tradução em alguns. Maioritariamente são trabalhos de formatação do documento. Há preparação e pesquisa dentro das bases de dados disponíveis desses documentos e utilizando as ferramentas que temos ao nosso dispor para o fazer e que nos são indicadas para o fazer. Tratamos de situações também, por exemplo, a nível dos problemas que surgem no dia-a-dia, esta pessoa fica doente, é preciso ver que se consegue ou não fazer o trabalho, se é preciso reatribuir. Aí falamos normalmente com o chefe da unidade e vemos e transmitimos essas informações de forma a que as coisas saiam cumprindo os prazos que têm e mantendo sempre o máximo de performance possível. Obrigada. Já agora, eu gostaria só de acrescentar uma coisa. Aquela prova de finalização de um texto tem a ver com, é-vos dado um texto traduzido da língua 2 para a língua portuguesa, por exemplo, língua 1, e o que têm de fazer é detectar erros, corrigir, formatar eventualmente o texto e finalizar esse texto. Portanto, chama-se assim mesmo. Portanto, ver se está alinhado, correção, erros, corrigir, etc. Pronto, era só para complementar o que disse. Muito bem. Exatamente. E disse muito bem. Já agora, pronto, isto tem muito a ver com o tipo é um dos tipos de funções que de facto irão desempenhar, portanto, basicamente parece-me que
mais ainda do que serem pessoas com formação, sobretudo para os que têm 12º ano e o pós-secundário, mais ainda do que terem uma formação que seja com base nas línguas, têm de facto que ter um nível de português, porque é no português, penso eu, que vão no essencial trabalhar. O inglês ou o francês serão línguas de comunicação também com outros colegas, penso eu, no essencial, e também para questões de gestão do trabalho. Mas penso que a língua será o português, correto? Exatamente, é assim, os documentos muitas das vezes chegam-nos, no caso do Tribunal tem algumas especificidades em que nós acho que somos a única instituição em que a língua franca de trabalho acaba por ser o francês. A maior parte das outras instituições tem o inglês como língua, mas não quer dizer que não o façamos aqui, ou que não comuniquemos em inglês ou aquilo que seja. A questão que se coloca no nosso caso é uma questão que deriva do facto de que, por questões jurídicas, o francês é a língua em que são redigidos os acórdãos, e como tal, o conhecimento do francês é bastante valorizado aqui dentro. Não quer dizer que não se faça com o inglês ou aquilo que seja, há que ter conhecimento, sendo que muitas das vezes o que acontece, foi aquilo que me aconteceu, eu tinha conhecimentos de inglês, eu fiz as minhas provas em português e em inglês, aprendi aqui o francês, ou relembrei o francês porque eu tinha algum francês a nível da escola, e o que fiz aqui foi um curso de línguas que me permitiu evoluir a nível do francês, porque isso é uma das coisas que as instituições primam, melhoram também as nossas vantagens a nível pessoal e permitem-nos evoluir em uma série de níveis. Aí os documentos normalmente, no nosso caso, são em francês, nos quais depois nós os preparamos em português. Mas também pode acontecer preparar a partir do francês, do espanhol. Eu se calhar colocava aqui uma questão, as questões têm andado também muito à volta das funções em concreto, e inclusive há aqui o comentário que parece uma função muito bem remunerada para o conteúdo das funções. Se calhar é um bocadinho mais diversificado do que aquilo que nós falámos até aqui, mas se calhar também tem que se fazer gestão de entrada dos pedidos de trabalho, mas a Zélia eu penso que já partilhou também um pouquinho essas funções, mas se o José Carlos puder partilhar um pouco mais sobre as funções em concreto, está bem? E o que eu gostaria de salientar é que é assim, o caso português, nós temos um dos salários mínimos mais baixos da Europa, portanto é normal que nós olhemos para estes valores como algo muito bem remunerados para aquilo que são. Eu gostaria de salientar, por exemplo, que aqui no Luxemburgo, só para terem uma ideia, o salário mínimo 2.300 euros. Portanto, se formos a ver, se calhar não é assim tão superior àquilo que é, posto comparativamente com Portugal, com certeza que será. Atenção que depois este salário também há custos de vida associados, por exemplo, a nível da habitação. A habitação aqui acaba por ser o custo de vida mais elevado. E daí também haverem várias pessoas a viverem ou um pouco mais afastados, mas isso também passa-se o mesmo em Portugal. Quem trabalha, por exemplo, em Lisboa, se calhar não consegue comprar casa ou alugar casa em Lisboa e tem de vir um bocadinho mais para fora para ter uma renda que seja mais atrativa e que lhe permita fazer as coisas de uma maneira mais fácil. Acima de tudo, aquilo que se pede é responsabilidade, empenho, e eu acho que isso aí é algo que merece sempre ser bem pago, e profissionalismo. Se olharmos só para valores brutos, se calhar as coisas são muito diferentes de Portugal, mas eu na altura olhei para as coisas da seguinte forma. Olhei e tinha responsabilidade, profissionalismo, e se calhar tinha um salário mais baixo e preferi vir para aqui, em que ganhei também bastante em qualidade de vida, porque isso é uma coisa que é muito respeitada aqui. Trabalha-se as 40 horas, ponto final, por norma. Raros são os casos em que é necessário fazer ou trabalhar. Também, se for necessário, também se faz. Mas acho que não é... Essa é a exceção e não a regra. Eu se calhar colocaria aqui uma questão, penso que esta questão da facilidade das funções, eu acho que se calhar quando virem o descritivo no anexo 2 vão perceber que não é um trabalho assim tão fácil
E seja como for, não estamos a dizer que não é acessível, é claro que é acessível, mas não vale a pena se calhar centrarmos muito nessa questão. Acho que vale a pena vocês lerem o documento, e é se calhar o primeiro requisito para poderem candidatar-se, é lerem com atenção o documento. É isso, sem dúvida, porque no documento está lá tudo o que vocês necessitam. Saber, e se vocês o lerem com muita atenção, com certeza que a maior parte das questões que estão a colocar agora vão encontrá-las lá respondidas. Exatamente. A outra questão que eu colocava, que sai aqui um pouquinho mais do âmbito deste recrutamento em concreto, porque temos de facto muitas pessoas na audiência que têm licenciatura, algumas pós-graduações e mestrados, e algumas delas inclusivamente na área de tradução, outras não, mas na tradução, línguas, etc. Pergunto, pronto, já falámos aqui das possibilidades de alguma mobilidade, mas que tipo de possibilidades é que estas pessoas terão entrando através deste concurso ou não entrando através deste concurso, se calhar, e aí entre o José Carlos e a Zélia, se calhar conseguiram dar algumas pistas, outros concursos e outras alturas em que se possam candidatar a estes concursos para tradutores, aqueles contratos de que a Zélia sempre fala e muito bem. Juristas linguistas. Pronto, também. Pronto. Mas aí já é outra situação. Agora é assim, relativamente à questão, é assim, o facto da pessoa estar cá a trabalhar ou entrar com um contrato de assistente não significa que não se possa candidatar ou continuar a candidatar a outros concursos que sejam mais favoráveis, que sejam mais do seu interesse, que sejam mais adequadas ao seu perfil. São duas questões completamente distintas. Há outro tipo de concursos que vão saindo sempre na página do EPSO, a nível, por exemplo, os que falou, juristas linguistas, que são mais focados na base da tradução para quem tenha uma licenciatura em Direito. Neste caso é exigido uma licenciatura em Direito. Se eu não estou em erro, obtida em Portugal, porque acho que é uma das condições. Peço desculpa, se for jurista linguista para a língua portuguesa, ele tem de ser a licenciatura em Direito realizada numa instituição de ensino superior em Portugal, que é para ter a terminologia do direito português. Portanto, exatamente. Obviamente, o conhecimento da língua francesa tem de ser no mínimo P2, porque é a língua de deliberação do Tribunal de Justiça, como o doutor disse, mas, essencialmente, tem de ter a terminologia do Estado-membro para o qual vai traduzir a língua. Exatamente. Mas e também houve uma das questões que eu também vi mais aí passar, foi a questão de trabalhar à distância. O próprio tribunal, neste caso, e eu sei que há outras instituições que o fazem também, recrutam algum tipo de pessoas ou fazem algum tipo de contratos freelance para tradução. Se calhar essas pessoas poderão verificar as condições que existem, até porque são contratos que normalmente estão a decorrer, mas que não têm o vínculo definitivo, tem a vantagem de poder trabalhar onde quiser, à partida, não exige estar aqui a 100%, mas também tem a questão de que será atribuído trabalho a trabalho, ou seja, a pessoa é-lhe atribuído um trabalho e é pago por esse trabalho. Por exemplo, poderá fazer um trabalho num mês, poderá fazer 3, poderá fazer, ou até 0, se não tiver qualidade para o fazer. Ou disponibilidade. Exato. Deixe-me só acrescentar, no caso, por exemplo, de traduções para o Tribunal de Justiça em freelance, portanto, existe um concurso para a língua portuguesa que tem estado continuamente aberto, portanto, a pessoa concorre, oferece um X de dinheiro por página traduzida e depois é-lhes solicitado a tradução de um texto para ver da sua qualidade de tradução e, conjugando com o preço que é exigido por página de tradução, pode ou não vir a ser selecionada para traduzir um X páginas, como o doutor disse, portanto, um trabalho num X tempo. E, portanto, aí já o pode facultar em Portugal, realizar, etc., portanto, como freelance. Agora, não é funcionário permanente. E lá está, e este tipo de solução, se calhar, acaba por havia a questão também do part-time, obviamente que, se calhar, nesta perspectiva, dará para conjugar na perspectiva do part-time, não é? Correto, por exemplo. Ana, havia uma outra questão, que era...
quanto tempo é que demora as provas, portanto, a serem chamados para as provas. A candidatura vai estar aberta até 24 de maio. Vamos supor que 1 mês e meio depois, 2, e isto também tem a ver com a evolução da pandemia, porque se elas forem realizadas aqui em Lisboa é uma coisa, se forem realizadas em casa têm de ser atribuídas condições para as pessoas a realizarem, um mínimo de segurança, portanto, mas vamos pensar, 1 mês e meio, 2, depois são convidados para realizar a primeira bateria de testes. Eu penso que lá para outubro, novembro, serão convocados para o centro de avaliação e depois estarão numa lista de reserva lá para janeiro do ano que vem. Se não se complicar, portanto, se não houver mais crises mundiais, mas em princípio, mais ou menos lá para janeiro, fevereiro, estarão numa lista de reserva. Outra questão que foi colocada também com alguma pertinência foi da formação profissional, da formação que vai ser dada ao longo da carreira. Há essa possibilidade? Sim, senhora, e é bastante valorizada e é variada. Seja a nível de cursos de línguas, por exemplo, que normalmente são os primeiros a serem feitos, como a nível de formações, a nível de ferramentas do Office, a nível de várias ferramentas de gestão. A formação é algo que é uma constante ao longo da carreira de um funcionário, sendo que até muitas vezes por uma questão de necessidade, porque muitas das vezes há aplicações que estão a ser desenvolvidas e que nós próprios, quando nos são apresentadas, nós temos de aprender a trabalhar com elas. E como tal, a formação acaba por ser a melhor forma de aprendê-las e de começar a trabalhar com elas. E essa formação, o Guilherme falou ao longo da carreira, mas obviamente que no início, quando a admissão, se calhar também será dado um primeiro mais pacote, intensa, não é? É mais intensa e normalmente tem por base, mas isso já é mais para a frente, por exemplo, há a questão de que depois da nomeação para um posto, a pessoa à partida terá de ter uma terceira língua, ou terá de ter a formação, ou terá de ter aprovação em uma terceira língua. Ou seja, para a nomeação como funcionário definitiva, há que saber falar pelo menos 3 idiomas. Mas isso já é mais para a frente. Agora, nesta fase, o que é importante, acima de tudo, é fazer os testes e preparar-se para eles. E isso é essencial. E aquilo que eu vejo é que muitas das vezes as pessoas não investem o tempo que poderiam investir para fazer esses testes porque muitas das vezes acaba por ser uma questão de compreensão da lógica e de encaixe e de capacidade de resposta e rapidez. Porque não basta só passar os testes, porque só os melhores os candidatos que tiverem a melhor nota serão chamados. Portanto, interessa passar, mas com boa nota. Isto não é um desincentivo a que não o façam, pelo contrário. Mas se vão fazer algo, comprometam-se com eles, até porque pode ser algo que pode-vos mudar a vida. E como o José Carlos diz, e bem, é assim, é preciso muita persistência, nós falamos nisto em todas as sessões que vamos realizando. Às vezes pode não ser no primeiro concurso a que vocês se candidatam, mas obviamente que existindo este investimento, esta prática, o praticar, às vezes errar, mas pronto, persistam, insistam, e de facto só com essa prática é que vocês vão conseguir depois ter sucesso na seleção. Portanto, de facto este investimento inicial é necessário. Também só dizer-vos que nós todos estão a perguntar, pronto, nós vamos partilhar a apresentação, vamos partilhar a gravação. Em relação a estas questões de que a Zélia falou, inclusivamente das oportunidades de carreira para freelance, se existir neste momento algum link com este tipo de oportunidades, disponibilizaremos também por e-mail, e obviamente que
surgindo alguma questão a posteriori, Zélio, portanto, no Centro de Informação Europeia, Jacques Delors estará sempre disponível para responder a questões. E há aqui uma pergunta que o Gabriel coloca: tudo depende dos seus objetivos na vida, eu diria, mas pronto, insistir nesta questão, se faz sentido começar já a fazer os testes sem saber se passamos numa primeira seleção. Os testes são uma forma de praticar, poderá ser para este ou para o próximo a que se candidate, não é? Portanto, tudo depende. Se isto é de facto algo que queira para a sua vida no futuro, se calhar vale a pena começar a insistir ou a investir em conhecer os testes e em praticar. Mas eu diria mais, se não investir, não vai com certeza colher os benefícios. Exatamente, e como eu já disse, não é no dia anterior estar 6 horas a treinar que vai conseguir, antes vale fazê-lo de uma forma continuada e regular, um bocadinho todos os dias ou quando puder, do que realmente no dia anterior tentar aperceber-se de tudo. Não vai conseguir. E devo-lhe dizer que conheço pessoas, por exemplo, de apoio informático, por exemplo, ou mesmo engenheiros informáticos, que em Portugal a concorrer entidades patronais nessa área têm de realizar estes testes. Portanto, nada cai em saco roto, tente, porque quem sabe se um dia vai ter, inclusivamente, uma entrevista em Portugal em que vai ter de realizar estes testes. É como o conhecimento das línguas, não é só para este, o inglês e o francês, pelo menos ao nível B2, eu acho que nós todos temos de ter, porque é o beabá. Portanto, eu acho que é um investimento, sim, é dinheiro, mas é um investimento que enriquece o nosso currículo e que nos prepara para qualquer eventualidade. E mais ainda do que dinheiro é sobretudo tempo, mas que é absolutamente importante para, se é isso que vocês querem, devem investir. Pronto, em relação às questões do dia-a-dia, mas eu penso que vocês vão perceber, se calhar com o anexo 2, que de facto também a descrição das tarefas é muito detalhada. Obviamente que vão surgir situações novas. Também não podemos ser muito detalhados porque os decares têm a experiência do Tribunal de Justiça da União Europeia, mas provavelmente noutras instituições poderão existir pequenas nuances decorrente também das funções que existem, das missões dessas instituições, mas eu penso que já demos bastante informação também sobre as funções, portanto... Eu só deixaria aqui, claro, são funções administrativas, ou seja, nós acabamos por ter a capacidade, todos nós, capacidade de as fazer. Exatamente, desde que tenhamos um nível de correção em português que seja... O domínio da língua é essencial, mas para qualquer trabalho, mas claro. Isso também é para qualquer trabalho. Claro. Há aqui só uma questão que me parece importante, que foi colocada, que tem a ver com a segunda língua. Há um candidato ou dois que perguntaram porque falou no facto de, no caso de Luxemburgo e no Tribunal, o francês ser uma língua mais importante em termos de domínio, portanto, e questionaram aqui se, tendo o inglês ou o francês, seria mais adequado indicar o francês como uma segunda língua, ou é igualmente... A língua que dominam melhor é aquela que tem de estar. Como segunda língua, depois. Porque, vamos lá ver, os primeiros testes que vão realizar vão ser nessa segunda língua. E ao de realizar esses testes, quanto melhor for o vosso conhecimento, mais fácil vai ser passarem no teste e terem melhores notas. Daí, o importante é que a segunda língua seja aquela que vocês são mais fortes. Claro, porque depois as entrevistas, os dois testes, caso prático e a entrevista das competências no centro de avaliação vai ser feita ou em francês ou em inglês. Quer dizer, não vão para lá gaguejar, têm de saber minimamente, não é? Portanto, é aquela que dominarem melhor, não é? Exato, como diz. Nós já vamos aqui um bocadinho adiantados na hora em relação à nossa sessão, e ia só perguntar aos José Carlos e à Zélia em particular, pronto, nós temos aqui 4 candidatos 4 participantes com a mão no ar. Não sei se mantém o interesse, já passaram a 3, portanto está claro que é ótimo nós colocarmos a questão desta parte. Se existiram questões que ainda que não vos tenham sido respondidas e que vocês tenham mesmo necessidade de colocar de viva voz, se os José Carlos e a Zélia estariam disponíveis, só por mais uns minutinhos para darmos resposta a estas pessoas, mas percebam que mesmo em relação às datas as coisas vão depender de como o processo avance, portanto
Portanto, a Zélia já deu uma indicação de cerca de 2 meses, mas tem que ter também alguma paciência em relação a isso, porque nós não temos a informação de todos os centímetros do processo, não é? Dos milímetros do processo. Agora, pronto, infelizmente as mãos já começaram a aumentar. Mas são 5, podemos tentar ver se conseguimos aqui gerir. Então vá. Então, David Souza, por favor, liga o microfone. Não sei se me conseguem ouvir. Então, Sim. muito bom. E se quiser ligar a câmera, também o permiti. Ok, muito obrigado. Era apenas, eu sei que não é fácil neste momento por causa da questão da pandemia. Em princípio será a partir de setembro. Era apenas isto, não é? Mais ou menos. Ok, muito obrigado. Mais ou menos, exato. O centro de avaliação, sim, mais ou menos. Ok, muito obrigado. Obrigada, David. Benilde, estamos a ouvi-la um pouquinho mal. Se calhar, entretanto, íamos dando a possibilidade à Cristina de colocar a sua questão. Olá, boa tarde, conseguem ouvir-me? Sim, sim. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de colocar a questão verbalmente e não por escrito. É muito rápido. No caso de finalizarmos o processo e de chegarmos ao fim da nossa candidatura, o local de trabalho, ou seja, Luxemburgo e Bruxelas, neste caso, é escolhido por nós ou é-nos atribuído? Obrigada. O local, a partir são vocês que escolhem, no sentido em que a unidade ou a instituição que vos convidar vai fazer uma proposta concreta para ir trabalhar para aquele local. Muito bem. Obrigada. Nada. E no seguimento dessa questão, se calhar é uma questão que se coloca nestas situações, que é se recusarem a primeira, se são convidados para a segunda. Pronto, a Zélia já tem respondido esta questão noutras sessões, mas se calhar pode talvez clarificar. Eu imagino que não tem interesse naquela proposta em concreto, se podem ser colocados... Podem ser colocados noutro? Sim, se poderão existir mais propostas no seguimento da primeira. Exato, sim, portanto, não deixem de concorrer e não deixem de aceitar aquilo que vos é proposto, porque às vezes podem ficar pelo caminho, é isto que eu dou sempre como conselho. Se acharem que aquilo que vos é inicialmente proposto não vai bem de encontro às vossas expectativas, tentem outro, mas eu, por mim, aceitaria e depois, como o Dr. José disse, estando lá, concorreria a outras oportunidades. Portanto, não percam coisas pelo caminho, não é? Porque podem ficar perdidas para sempre. Portanto, eu aceitaria dentro da medida do possível e depois veria se tinha hipótese de mudar ou não. Se calhar daria aqui a oportunidade ao João Macias de colocar a sua questão. Eu estava aqui a ver no site onde se concorre e gostava de confirmar realmente, é o Job Opportunities _PT, correto? Seja como for, vamos enviar o link. Exatamente. Mas depois aparece aqui oportunidades de emprego, procura emprego nas instituições ou agências da União Europeia, etc. Tem aqui uma base de dados. Vamos enviar o link diretamente para este concurso em particular, está bem? No e-mail que enviamos. Depois para o e-mail? Sim. Juntamente com o PowerPoint, é isso? Exatamente, e com a gravação também. Portanto, as perguntas e respostas que temos estado aqui a fazer também para responder a outra questão foi colocada pelo chat. Não vos garanto que vamos dar umas perguntas e respostas detalhadas, mas de qualquer maneira terão sempre a possibilidade de visualizar de novo a gravação. Tá, pronto. Muito obrigado então. Uma boa tarde. Boa tarde. João Pedro, Patrício? Olhem, nós também já vamos um bocadinho adiantados na hora, já passamos 20 minutos da hora que estava previsto terminarmos a sessão. O ordenado líquido é um bocadinho difícil de nós darmos a resposta, porque vai depender muito também da sua situação. Por isso é que se dá sempre, por regra, quando se anuncia numa oferta, é sempre o ordenado bruto ou o salário bruto que é dado como referência. Há aqui, se calhar, uma questão que eu gostaria de confirmar com o José Carlos e com a Zélia, mas penso que os salários no âmbito das instituições europeias são pagos na base dos 12 meses, correto? Exatamente. Pronto, é também importante colocar essa questão. Se calhar, o João Pedro coloca a questão então no chat e fecharíamos, se calhar, com o João Pedro e as restantes questões colocarão depois por e-mail, está bem? Enquanto ele coloca, eu vou só aproveitar para responder aqui uma pergunta da Sofia Xavier. Temos uma lista de instituições às quais podemos concorrer e escolher. Normalmente funciona da seguinte forma. A lista de reserva
é disponibilizada para as instituições, e são as instituições é que vos convidam, veem o vosso perfil, o vosso currículo, é que vos convida para uma entrevista. Não quer dizer que vocês não possam proativamente, como a doutora Zélia estava a referir, procurarem enviarem os vossos currículos e dando a indicação que estão de uma lista EPSO, procurar uma vaga que seja compatível. A mobilidade, penso que a pergunta é esta, a questão da mobilidade para quem possui vínculo de emprego público, ou seja, é funcionário público, é isto? E portanto... mais de uma pessoa colocou essa questão, sim. Exato. Portanto, vamos supor que já é funcionário público em Portugal e que interessa agora ingressar no funcionalismo público europeu. Pede para sair da função pública, não perde os anos que já realizou, fica sempre a efeitos de reforma e de segurança social, só que esta fica terminada e ingressa no funcionalismo público europeu de outra forma, portanto, através deste concurso, exatamente. Convirá salientar que este concurso é para posições permanentes, portanto, não faria sentido que fosse de outra forma, porque Exato. Vão mesmo passar a trabalhar para outra entidade potencialmente até à vossa reforma. Exatamente. Se nada correr mal. Se for escolhida, pronto. Estas são aquelas questões que nós, se calhar, não temos uma resposta fechada se for escolhida para ir trabalhar, quanto tempo nos dão até termos de começar a desempenhar as funções. Não é uma resposta que tenhamos fechada, porque vai depender também um bocadinho das situações, está bem? Portanto, olhem, nós se calhar vamos mesmo fechar, porque já estamos a pedir um esforço muito grande aqui ao José Carlos e à Zélia, já estão aqui mais 25 minutos para além da hora que tínhamos previsto fechar, mas muito obrigada também a todos vós pelo interesse em participar e relembrar que vamos partilhar a informação por e-mail, incluindo gravação, apresentação, o anúncio para o concurso, alguns links para acesso a outras oportunidades, nomeadamente a dos agentes contratuais também, e se for possível também para as oportunidades em freelance, e deste modo se calhar podia se calhar ao José Carlos, à Zélia e ao José Guilherme que dessem a sua palavrinha de despedidas, mas de resto daríamos por encerrada a sessão, penso eu, não é? Exato. Mestre Beu, muito obrigada pela participação, concorram. Não digam, ainda não estou preparado, eu depois concorro na próxima. Não, cada candidatura que efetuarem é uma experiência realizada, quem sabe se aprendem qualquer coisa para a próxima candidatura, treinem, pelo menos as competências linguísticas desenvolvam e se tiverem dúvidas, enviem-nos um e-mail que estamos cá para tentar ajudar. Obrigada. Eu vou aproveitar a deixa e no seguimento da Zélia para dar a indicação, para realçar a parte de tudo aquilo que ela disse, duas questões, que são, vocês não são penalizados por concorrer, mesmo que vocês não passem nos testes, nada, para o próximo concurso, se decidirem que voltam a concorrer, não há qualquer tipo de penalização, é uma experiência que vocês ganham, é algo que vai-vos permitir, se calhar, mesmo que se não conseguirem passar neste concurso, ganhar experiência para a próxima. E a outra coisa que eu vos gostaria de dizer é, não deixem as candidaturas para o último minuto. Normalmente os servidores do EPSO começam a ficar muito concorridos e pode-se dar o caso de a vossa candidatura não ser considerada por causa da hora em que é entregue efetivamente. Por isso, preparem as coisas com alguma antecedência. Pronto, e se calhar Lourdes e Guilherme, eu penso que só... Sim, agradecer a participação e dizer que estamos à vossa disposição para o que for necessário. Obrigada. E pronto, e se calhar daríamos então por encerrada de vez a sessão.